Bom, nesse momento nós vamos para o lançamento do livro do Padre Miguel Lemachan. Eu peço ao Miguel que venha aqui à frente, por favor. Miguel, por favor, apresente sua obra para esse povo aqui. Obrigado. Então, o título desse livrinho, A Fé Descoberta da Origem onde repousa o nosso ser. Nisso está todo o conteúdo. Se trata da fé, se trata também de uma descoberta, porque ela não é evidente para as pessoas, mas também quando ela chega a atingir o coração da pessoa, ela é a fonte de um descanso, o repousar o nosso ser. Esse é o título que a gente colocou para dar a entender este conteúdo. Este livro foi feito, é um livrinho, na verdade, foi feito aos poucos, a partir de uma preocupação pastoral. Como transmitir a fé para os jovens, particularmente os jovens, porque são os mais frágeis, aqueles que ainda não caminharam na vida, que têm dificuldade a se situar. Muitas vezes são como ovelhas sem pastor, realmente são perdidos. A gente fica abismado pelo número de jovens que se perdem nas drogas. Mas também não é só para os jovens, não. Tem muitos adultos que se acham também perdidos neste mundo. Perdidos porque não sabem de onde vêm e não sabem onde vão. Além disso, o mundo no qual nós estamos vivendo, a cultura moderna, neoliberal, em geral, descarta qualquer origem espiritual. É um pensamento materialista. E os jovens que estão na escola, já nos primeiros tempos de escola, mas muito mais ainda quando sobem na formação, tem professores que ensinam que Deus não existe. A vida é apenas fruto da matéria. Daí a importância, então, de ajudar essas pessoas que se perdem, muitas vezes, no desespero, ajudar essas pessoas a descobrir realmente a fé. Como ajudar as pessoas a descobrir a fé? Teria um caminho intelectual, explicar as coisas, mas uma explicação que teria por objetivo de apresentar Deus, não vai convencer ninguém, sobretudo que outros têm outras explicações teóricas que querem comprovar que Deus não existe. Então, a gente não utilizou este caminho, não. A gente utilizou um caminho existencial. Algo que brote de dentro da pessoa. A fé não vem de fora, ela nasce dentro da pessoa. Mas aí, como revelar isso para uma pessoa? Aí, a gente utilizou o caminho que forma dinâmica, que forma o ser humano. O ser humano, ele nasce em primeiro lugar dos seus pais. Eu diria dos seus genitores, na verdade, sem dúvida. E desde já a gente percebe que a nossa vida humana, ela vem de outros. Ninguém se faz a si mesmo. Apesar do que alguns podem até pensar neste mundo. Naquelas filosofias modernas. A gente recebe a vida de outros. A vida física e logo é uma vida espiritual e afetiva pelo laço de amor que existe entre a mãe, primeiro a mãe, vem o pai depois, que tem a sua importância, evidentemente, mas primeiro a mãe, onde a criança, o ser humano e cada um de nós, na verdade, encontra o seu sustento. Sustento
alimento, carinho. Às vezes, na igreja, tem mães com seus filhinhos, eles vêm no banco da frente, porque tem mais espaço, e a gente contempla a atitude da criança. Ela dorme no seio da sua mãe. Uma tranquilidade, uma garantia, uma segurança, é uma verdadeira experiência de Deus. Não explícita, mas ela experimenta Deus. Quando a pessoa, depois de amadurecer e ter uma fé pessoal, vai se colocar diante de Deus, ela vai sentir o mesmo aconchego, a mesma segurança. Porque a mãe, ela é origem, ela é vida, ela é amor, ela é alimento. É aí que a pessoa realmente encontra o seu descanso, a sua segurança, o seu repouso, como diz o texto. Agora, quando a pessoa chega a contemplar isso, que é profundamente importante para a pessoa, ela pode se perguntar, mas então, por detrás do meu pai e da minha mãe, quem é? Quem está? Tem os avós, tem os tataravós, e antes tem o Criador. Portanto, somos todos os filhos e filhas, fruto do amor do Pai. E Jesus veio revelar isso. Somos todos frutos do amor criador do Pai. Isso que seria a fé como repouso do nosso ser. Mas este repouso do nosso ser em Deus, para acontecer, ele tem que passar pelo aconchego dos pais. O divino passa pelo humano. Assim, na religião cristã, um grande mistério, um escândalo para alguns, mas é um grande mistério do amor. A gente conhece Deus invisível pela humanidade de Jesus. Isso é muitíssimo importante. E aí que é necessário, então, ter em cada um de nós este aconchego humano que nos possibilita essa capacidade em confiar no outro, que nos dá a vida, que nos dá o alimento. Eu falo em um livro que às vezes pode ter algumas resistências nesse aspecto, porque ninguém tem pais perfeitos. O pai um pouco ausente, a mãe sobrecarregada, e o filhinho às vezes está lá assim, meio assim. Então provavelmente existe em cada um de nós zonas, aspectos de desamparo, de insegurança que estão dentro da pessoa. E para que a confiança em Deus seja mais profunda, então, evidentemente, tem que consertar o que necessita de ser consertado na nossa vida afetiva, no nosso crescimento. Como que a pessoa vai consertar o que não foi bem feito no seu crescimento? Quem mexe com a internet, essas coisas todas, com os computadores, né? Ele sabe que tem uma fábrica, tem um estado de fábrica, e depois tem a instalação e o funcionamento. E às vezes, quando tem problemas do funcionamento, tem que voltar na instalação de fábrica, não é? É um pouco isso. Então, no aspecto humano, vai ser a mesma coisa. Quando a pessoa chega em Deus, que é a sua origem, a partir dele, a pessoa vai rever o seu crescimento. Vai agradecer pelos pais que lhe ajudaram, que lhe deram a vida. Vai se reconciliar com alguns momentos que foram bem vividos, alguns momentos que não foram bem vividos. Vai ser um tipo de cura interior a partir do amor de Deus. Ele que vai dar uma vida nova a este ser humano. Então, uma experiência, no mesmo tempo, profundamente religiosa, mas também psicológica. Porque o psicológico
depende do religioso nesse aspecto. Porque o religioso, isto é, o amor de Deus, é Ele que vai ajudar a pessoa a tranquilizar esses momentos que às vezes foram vividos de uma maneira sofrida. Esse será o esquema um pouco da recuperação do ser, deste renascer em Deus. Por isso que a fé vai ser reconhecer este amor, essa origem pela qual somos amados, e nele repousar o nosso ser. Esse é o esquema. A partir disso, então, nasce uma vida nova. A pessoa encontra felicidade, encontra segurança, inclusive, por sinal, sem esticar muito, mas enfim, a gente escuta muito falar de pessoas que estão com o bipolar. Todo mundo fala de bipolar, todo mundo tem um problema bipolar. Essas pessoas que são às vezes muito felizes, muito tristes, conforme os momentos. E que na verdade, estão felizes quando encontram na sua vida pessoas agradáveis, momentos gostosos, e de repente ficam deprimidos quando alguém falou mal sobre eles, porque eles faltam desse apoio, justamente, desse repouso. Eles vivem ainda a sua vida afetiva num aspecto que é demais superficial. Terá que ir mais profundo para encontrar a origem do seu ser em Deus, e a partir disso, então, não tem mais bipolar, não. Bipolar passa, tudo passa quando quem renasce a partir de Deus. Então, a outra parte do livro é justamente isso. A partir de Deus, criar uma vida nova. Essa vida nova, ela é vivida em contato permanente com Deus, o que a gente chama o diálogo interior. Cada um de nós tem na sua mente, no seu afetivo, tem na sua mente um diálogo interior. Eu me lembro um padre que me falava sempre da mãe dele. Vocês conhecem o padre, mas enfim. A minha mãe falava, a minha mãe dizia, a minha mãe fazia, enfim. Então, isso habitava o seu ser, a sua mente. Então, de uma certa forma, falava humanamente, mesmo se a pessoa já faleceu, tanto faz. Tinha aquele diálogo interior. Cada ser humano, ele tem seu diálogo interior dentro dele mesmo. Agora, quando a pessoa tem Deus, então, o diálogo interior se faz também com Deus. E Deus se torna a palavra, aquele que orienta, aquele que consola, aquele que dirige a pessoa na sua caminhada. O diálogo interior. Uma outra consequência de se renascer a partir de Deus é a vida comunitária. Se a pessoa quer viver com os demais, tem que ter muita paciência, tem que ter muita capacidade de perdoar, etc. Numa família, quando tem vários filhos, às vezes vira bagunça mesmo, né? E aí, o que se faz nesse momento? Se refere ao pai e à mãe. Vamos colocar ordem nessa casa. E a ordem volta na casa pela palavra do pai e da mãe. Então, evidentemente, esse renascer a partir de Deus vai possibilitar uma convivência mais feliz também. Mais feliz, mais harmoniosa. E a gente poderia até extrapolar um pouco toda esta dinâmica à questão da sociedade de hoje. A sociedade de hoje é uma grande família, na verdade, só que tem uma grande bagunça. Uma grande bagunça, e cada um por si. E, além do mais, quando eles querem tirar Deus da convivência, dizendo que Deus não existe, é Deus descartado, aí está tudo perdido mesmo. E, na verdade, quem quer dominar hoje, que são os ricos, nem são mais os políticos. Os políticos são manipulados pelos ricos. Então, quem quiser hoje realmente viver mais feliz,
e tem que deixar esses caminhos de morte mesmo, para renascer a partir de Deus. E a gente pensa, eu estou muito convencido de que, se não tiver evangelização no mundo, vai ser difícil consertar este mundo. Estamos vivendo numa cultura judaico-cristã. Quer dizer que a nossa maneira de viver, ela é impulsionada, orientada pela revelação judeu-cristã. A revelação de um pai que nos mostra o ideal comunitário. E tinha, naquela época, inclusive estudei com alguns que estão aqui, o modo de produção asiático. O modo de produção asiático era um modo de viver na forma socialista, vamos dizer, forma socialista. Muito bonito, muito bonito. Mas não deu resultado, por quê? Porque cada um vivia por si mesmo. Então, o belo ideal de partilha não passou para a realidade. Não passou para a realidade. Tem que ter uma evangelização. Por isso que estou convencido da importância da evangelização no mundo de hoje. É aí que a gente pode realmente sonhar de um mundo mais justo, fraterno, igualitário, não sei se será totalmente igualitário, mas enfim, fraterno. Aliás, se a gente fala fraterno é porque tem um pai. Senão, porque a gente, onde que a gente vai pegar a nossa filiação, se não tem pai? A questão é realmente de anunciar Deus presente no mundo. Então, esse é o objetivo deste pequeno livrinho. Vocês percebem, portanto, que tem coisas muito pessoais, que tem muito a ver com a pessoa e muito a ver também com o sujeito de viver, com a devida necessidade de dar a conhecer este Jesus que nos ama e que caminha conosco. Um pouco isso que eu queria expressar quanto ao conteúdo deste livro.